Bom dia, nós vamos começar hoje a ensinar como fazer essa mandala. Meu nome é Nicole. Meu nome é Carol. Meu nome é Gabriel. Os materiais que vamos precisar é Folhas em branco, de preferência número A4, um transferidor cortado ao meio, uma régua de 30 cm de preferência, uma borracha, um compasso e um lápis. Bom, então vamos começar a fazer a mandala. Vamos precisar do compasso e vamos fazer uma circunferência, medindo o tamanho de acordo com a nossa mandala. Vamos ter que medir o tamanho do círculo menor para fazer a circunferência, desse jeito. Após a medida, temos que sempre pôr o compasso, a agulha do compasso no mesmo meio. E depois traçar a segunda circunferência. Desse jeito. Depois, basta medir a terceira circunferência Pondo a agulha no meio. e medindo até a terceira. Depois, é só passar para o papel como fizemos no anterior, lembrando de sempre colocar o compasso no mesmo ponto do meio. Às vezes, acontece um errinho, mas não aparecerá quando passarmos a caneta, então não tem nenhum problema, não se preocupe. Agora vamos fazer o último círculo, Que é o menorzinho que fica bem no centro da flor. e é um pouco difícil, então não coloquem muita pressão no lápis ao passarem para o papel, apenas girem o papel. Agora fazemos a circunferência pequena. Vamos fazer agora os setores. Temos que saber quantos setores temos na mandala. Nessa mandala aqui, temos 12 setores. Então, fazemos 360 dividido por 12, que dá 30. Ou seja, cada ângulo vai ter que ter 30 centímetros. 30 centímetros. Primeiro Graus. dividimos a mandala modelo para depois passarmos para o papel, porque assim sabemos quanto vai ser o ângulo de cada eixo de simetria. Depois que acabamos de dividir, temos que contar para ver se ficou com 12 setores. Podemos numerar em cima se quiser, para ficar mais fácil. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, reforçamos os traços se quiser e já podemos passar para o papel. Todas as linhas têm que estar ligadas ao mesmo meio, para que dê certo a nossa mandala. Agora que já dividimos os setores, basta passar para o papel agora. Para passarmos para o papel, olha, podemos medir assim, colocando este tracejado que tem no transferidor bem ao meio, em cima do ponto da nossa mandala. Que seria o meio da nossa mandala. Que seria o meio, isso. E conseguimos ver que cada ângulo, os ângulos dos giros, vão de 30 em 30 graus. Ou, se em vez de medir com transferidor, você pode fazer 360 dividido por 12, que dará 30. Então, agora para passarmos para o papel, basta colocar a linha do meio do transferidor, que é igual a 2, exatamente ao centro do ponto. Enquanto um passa os traços para ver qual é a medida dos ângulos, é bom que um outro segure o transferidor para ele não sair do lugar. 180. Após fazermos as 6 divisões, basta virar o papel e fazer do outro lado, pois não adianta apenas passarmos a linha como se fosse um todo, pois as linhas não são iguais. 0, 30, 60, 90, 120, 150 e 180 novamente. A nossa Agora- mandala tem que ficar com esses pontos. Se você for comparar, fica com os pontos similares à da mandala modelo. Agora, basta passar os traços. Lembre-se que se os traços não ficarem exatamente no meio, como por exemplo aqui, conseguimos ver. Se girarmos a mandala, ele fica no meio, pois a mandala é uma circunferência, então isso não importa muito. E temos que lembrar que a nossa mandala sempre tem que ser simétrica. Pronto, após a divisão, a nossa mandala ficará mais ou menos assim. Agora, o próximo passo é fazer uma linha imaginária, mas antes precisamos contar os eixos de simetria para ver se estão todos iguais. 5,
6, 7, 8. Uma dica é que se ao meio entre o traçado do 1 der 7, significa que já está certo. Tem que dar 12 setores no total. 12 setores. Os setores são cada pedaço que temos aqui. Cada linha. Ou pedaço. Agora, basta nós fazermos uma linha imaginária que nos ajudará a fazer as pétalas das flores. Como já temos uma mandala pronta, medimos do centro da mandala até o meio da pétala. O meio da pétala grande, para podermos fazer uma linha imaginária que nos ajudará a fazer a pétala. Agora, após a medida, é para passarmos para o papel. Ao fazer a medida, por exemplo, nesta mandala em branco, basta colocar o compasso na ponta, no meio, e passar um traçado. E ao medir, que seja o meio da pétala, dá certinho uma linha imaginária. Vamos lembrar que depois vamos apagar. Agora estamos prontos para fazer as pétalas. Agora, para fazermos as pétalas, precisaremos apenas do compasso, ok? Então, utilizamos a linha imaginária que fizemos na nossa mandala da folha em branco, Que é esta aqui. e na mandala de modelo. Agora pegamos a mandala de modelo e medimos a partir o ponto que se conecta à linha do traço, este tracejado, um dos eixos de simetria, com a linha imaginária que fizemos, desta forma. Então teremos a medida da pétala. Lembre de ter cuidado na hora de fazer o círculo, segurar na parte vermelha do compasso, pois senão você pode fazer muita pressão, acabar tirando o compasso do lugar e acabar pegando a medida errada. É muito difícil essa parte. Conseguimos! A pétala tem que estar ligada a uma extremidade da outra dos setores. Como, por exemplo, daqui para cá. Já fizemos as pétalas maiores, agora devemos fazer as pétalas pequenas. Para isso, devemos criar uma linha imaginária, que é mais ou menos no meio da pétala pequena. Mais ou menos assim. Agora passamos para o papel, que irá nos facilitar para fazer as pétalas. E depois, basta usar essa linha imaginária como margem para fazer as pétalas pequenas, assim como fizemos nas grandes. Agora vamos medir a pétala menor. Agora passamos para o papel, como fizemos nas pétalas maiores. Agora que terminamos as pétalas pequenas, poderemos fazer os círculos. Poderemos fazer meio que os ciscos que formam um conjunto de tijolinhos aqui em volta da mandala. Vamos começar. Bom, primeiro, como você pode observar aqui, no ponto 7, por exemplo, conseguimos ver que a linha passa exatamente no meio de um quadrado, na parte externa. E também passa exatamente em cima da linha da parte interna. Então conseguimos ver isso, que vai alternando. E a linha 8, que está do lado, a mesma coisa. E também conseguimos ver que entre esse espaço da linha 7 e da linha 8, nós conseguimos ver que tem um eixo aqui, certo? Bom, dá para perceber também que se dividirmos a medida do 7 entre o 8, que é 30 graus, ou seja, 15 graus, conseguimos ver outro ponto que dá no meio e no reto. E o mesmo aqui do outro lado. Então, conseguimos usar o compasso para fazer. Pegamos a medida, colocamos aqui no ponto e marcamos em um lugar em que seja, vamos supor, entre 1 e o 12. Mais ou menos assim. Agora com a régua. Vocês conseguem ver aqui o encontro entre uma linha e outra? Sim. Que é mais ou menos aqui? Que é mais ou menos aqui? Bom, agora passamos uma reta de acordo com esse ponto até o do meio. Conseguimos ver que está exatamente no meio entre o eixo 1 e o 12. Bom, mas como observamos aqui de novo, ainda há uma metade, vamos supor, entre o eixo 7 e o eixo do meio, que podemos chamar de 7,5 se quisermos. Para achar as outras, agora temos que fazer
o ponto cego entre o 12 e a linha do meio. Um ponto cego é um ponto que não tem importância na mandala, que ela está lá só para nos orientar. Pronto, agora achamos o encontro das duas linhas e passamos o traço com a régua de acordo com o ponto do meio. Bom, já fizemos um lado, mas temos que fazer do outro lado também. Então pegamos aqui no ponto do meio, sempre em relação ao círculo. O ponto de encontro entre as duas linhas, de acordo com a linha do meio. Sempre de acordo com a linha do meio, nunca continue que dará errado. Bom, aqui já conseguimos ver a formação de duas. Agora, assim. Uma aqui, outro aqui. Um aqui, outro aqui. E outro ponto aqui. Já temos as primeiras linhas, agora é continuar fazendo isso nos setores. Após terminarmos, podemos passar a caneta, só que uma observação, é melhor passar com um compasso para não borrar, Ou com uma régua. ou uma régua. Na caneta. Agora devemos fazer esse risquinho aqui, que conecta a base da pétala até o círculo do meio. Pra mandar. Agora é só pegar o encontro das duas pétalas grandes e juntar no meio da pétala Pequena. Pronto, agora o próximo passo é passar a caneta preta. Para passar a milha da caneta, é melhor deixar o espaço vazio, de um jeito que você consiga mexer na mandala. Evitando que ela bata e borre a sua mandala. E tenha muito cuidado nesse passo. Nunca passe a mão livre, sempre com o acompanhamento de um compasso, uma régua ou até mesmo um transferidor. Bom, Para fazermos, vamos usar a caneta de ponta porosa. preta, de Bom, preferência. eu vou mostrar aqui pra vocês como que vocês vão colocar a caneta no compasso. Primeiro vocês têm que comprar um compasso que venha mais ou menos assim, em uma caixinha, que venha esta outra ferramenta aqui. Ela vai ajudar a vocês. E vão colocar aqui. No compasso. Vocês vão colocar aqui dentro do compasso o máximo que vocês puderem enfiar. Vocês podem fazer assim, medindo mais ou menos a mesma altura entre a ponta da caneta. E a ponta do compasso. Pode ser um pouquinho mais alta, que facilita um pouco. Agora tenho muita concentração nesta parte. Deixem espaço livre. Muita concentração, tenho certeza de que está bem aparafusado. Se errar, não fiquem tristes, é só fazer outra mandala. Normalmente é bom você apoiar um caderno embaixo, porque o ponto do meio, como já foi utilizado muitas vezes e agora vamos colocar mais pressão, pode rasgar e a caneta acabar movimentando e fazer o círculo errado. Meçam direitinho, se ficar assim um pouquinho menos, um pouquinho mais, também não tem tanto problema. É medo de dar errado. Desta forma. Uhul! Conseguimos! Depois que lembre-se de não fazer as linhas que fizemos para As linhas imaginárias. Isso, que viemos para nos auxiliar a fazer as pétalas ou os risquinhos. Para isso, para saber quais fazem ou não fazem parte da mandala, você pode olhar a mandala pronta que você tiver. Não é necessário fazer esse círculo, como podemos ver na mandala modelo que foi feito a lápis. E o próximo círculo que devemos fazer é o do meio. No círculo do meio, tenham muita calma. Por favor. Cuidado, porque ele é menor e é difícil de fazer. Ele é menor, e quanto menor o círculo, mais difícil de fazer. Bom, agora uma das partes mais difíceis e que ocorre e que você precisa de mais concentração ainda, tá? Agora usaremos a linha imaginária de base para fazer as pétalas.
Antes de fazer, meça se vai dar tudo certo. Antes de passar a caneta. Sim, vai dar certo. Começou faz tempo. Já deve ter começado faz tempo. Pronto, desta forma. Agora, vamos fazer as pétalas menores. Por isso, muito mais atenção do que você teve nas menores. Porque lembre-se, quanto menor a circunferência, muito mais difícil a execução do círculo. Lembre-se de utilizar as linhas imaginárias se vocês preferirem. Agora, só falta passar a caneta nos quadradinhos. Agora, após fazermos a mandala inteira, já podemos apagar. Não precisa apagar essas linhas que ficaram para fora. Só recortá-las e colar a mandala em outro papel. Você pode pintar a gosto com as cores que você quiser. Espero que tenham gostado. Obrigada por assistir nosso vídeo.